Algumas espécies são julgadas por seus crimes, outras por sua natureza. No coração da galáxia espiralada de Perinthos, onde o tempo dobra ao redor das leis, ergue-se a estrutura mais respeitada e temida do universo civilizado. Tribunal das Estrelas não tem muros, não tem armas, só verdades, memórias e sentenças. É para lá que vão os ecos de civilizações emergentes, que cruzaram a linha invisível entre sobrevivência e dominação. É para lá que a Terra está sendo levada. O advogado Ethel Zero, da espécie Sinar, era conhecido por seu senso de justiça tão refinado quanto os cristais de sua pele vítrea. Ele não era um juiz qualquer. Era um arquiteto de contextos algum copas do mergulhar no âmago moral de uma espécie e traduzir-la para o universo durante ciclos inteiros. Ethel Zero defendeu planetas que haviam cometido erros que, segundo ele, não os definiam, apenas os testavam. E foi por isso que a escolha pareceu simbólica. Colocar justamente ele para presidir o caso mais controverso já registrado, julgamento da Terra. As acusações ecoaram pelos sistemas estelares, com o peso de 1000 extinções, destruição sistemática de ecossistemas, extraterrestres, colonização forçada de biosferaus, ativaos, uso de buracos negros como armas geopolíticas, extermínio de culturas não humanas consideradas não inteligentes. Ethel recebe o chamado em seu observatório de Nebralis. Mensagem não veio em voz, veio em frequência emocional, codificada. Ele não a leu, ele a sentiu. Dor, raiva, ruptura, na sala mais sagrada do tribunal. Com visores de milhões de espécies conectadas, o julgamento é anunciado. A Terra, como entidade civilizatória, será julgada por crimes contra o ciclo da vida intergaláctica e a responsabilidade de conduzir esse processo recai sobre ele. Mas o dilema é mais profundo do que parece. Ethel conheceu humanos, conversou com diplomatas da Terra, defendeu ações de sua expansão em fóruns éticos. Ele acreditava neles. Acreditava que eram jovens, errantes, mas possíveis de evoluir. Agora, com os arquivos sendo abertos, com os testemunhos vindo à tona, com as memórias das vítimas chegando como ondas, ele começa a duvidar. E se nenhum humano for inocente? E se for o próprio modelo de existência deles? E então, diante da grande cúpula transparente que vê estrelas morrendo e nascendo a cada segundo, Ethel Zero se levanta de sua estação. Silêncio absoluto. Eu aceito conduzir o julgamento. Mas aviso desde já, não julgarei a Terra pelo que ela diz ser, mas pelo que ela fez. A audiência se abre. E pela primeira vez, na história registrada, a humanidade é colocada diante do espelho universal, antes do julga. É preciso ouvir. Mas o que acontece quando o que você ouve não pode mais ser dissolvido? O salão central do Tribunal das Estrelas é uma cúpula sem teto, suspensa sobre a curvatura de uma estrela morta. A gravidade ali é gerida por consenso, uma tecnologia simbólica, criada para lembrar que ninguém ali está acima do outro. Ethel Zero flutua até o centro da audiência. Seu corpo cintila com tensão ao seu redor. Os representantes das vítimas se manifestam não há gritos, não há histeria. A dor, naquele nível, não precisa de dramatização. Ela é evidente. O primeiro a falar é da espécie Velactia, seres que existiam entre estados sólidos e líquidos, habitantes de Ferilis, um planeta oceânico cujos campos de inteligência se expressavam em correntes submersas. Respirava com as marés, até os humanos chegarem. Eles viram energia, eles viram lucro, e em menos de um ciclo, evaporaram nossa atmosfera para abastecer reatores. Hoje, minha forma existe como vapor preso em satélites. Eles dizem que foi acidental, mas não foi. Foi escolha. Ethel Zero escuta, não registra, não responde, apenas sente. O segundo relato vem de Anun, descendente da última linhagem dos Zanitor, uma civilização sem fala, que se comunicava por cor e vibração. Eles diziam que nossa linguagem não era avançada, e por isso podiam tomar nosso planeta. O que os humanos não entenderam é que só porque não nos ouviam, não significa que não estávamos gritando. Anun projeta imagens, cenas recuperadas por sondas alienígenas, colheitas, queimados, povos capturados, laboratórios humanos, registrando como comportamento instintivo aquilo que eram rituais espirituais de milênios. Uma terceira voz surge, mas esta não tem corpo, é uma transmissão mineral, um eco de uma espécie já extinta. É uma gravação dos Corvá, habitantes de um cinturão de asteroides vivos, que foram dissolvidos por testes de mineração da Terra. Não há mais Corvá, mas há o que sentimos quando nossos lares começaram a se quebrar. As pedras gritavam, nós gritávamos, mas para os humanos, nada disso era real. Ethel Zero sente um peso crescente em sua mente. Ele foi treinado para a neutralidade, mas o que está diante dele não é retórica, é evidência pura. Cicatriz. Após cada testemunho, um novo fragmento de realidade é adicionado ao registro da verdade planetária, menos um cubo de cristal escuro, que vai ganhando brilho a cada memória. No início, era-cinza.org pulsa com tons de vermelho e azul. Dor e perda, risco e luto. Ethel minus Shiro, tenta Hesperer, ou o equivalente Sinar. Disso, eu conhecia embaixadores humanos. Pensei que fossem exceções luminosas,
Mas, e se eram apenas os únicos que aprendiam a sorrir em meio ao apagamento? No final da audiência, o silêncio reina. O universo, ao que parece, ficou pequeno diante da dor acumulada e pela primeira vez. Ethel Zero não sabe se conseguirá cumprir seu papel com neutralidade. A pergunta já não é se a Terra cometeu crimes. A pergunta é, se ainda existe humanidade o suficiente para ser defendida. Toda civilização conta sua história. Como Hidankal, mas nem toda história merece ser recontada. Após o último testemunho das vítimas, a sala silencia. O registro da verdade planetária pulsa como um coração ferido. E então, as portas de plasma se abrem. 3 figuras humanas caminham até o centro da audiência. Eles não usam trajes de guerra, nem bandeiras, nem medalhas. Vestem-se como cidadãos. Meu nome é Aryaven, cientista, sobrevivente, terráquea. Sua voz é firme, mas seu olhar carrega um cansaço antigo. Ela não começa com justificativas, começa com confissão. Nós erramos, erramos feio. E em muitas eras, nos recusamos a ver isso. Ao lado dela, um outro representante, Jamilto, fala em nome dos dissidentes, da Terra, os humanos que resistiram aos regimes coloniais, os que foram perseguidos pelos próprios irmãos de espécie. Nem todos nós seguramos armas ao Gans do Ness. Seguraram livros, sementes, silêncio, mas o silêncio também mata. Ethel, Zeros observa. Algo dentro dele quer compaixão. Outro lado, clama por responsabilização. Arya continua. Não viemos nos defender com lógica. Porque o que fizemos desafia a lógica. Viemos lembrar que estamos no meio do nosso próprio colapso, e que talvez só o universo possa nos salvar de nós mesmos. Ela projeta imagens da Terra atual, desertos, oceanos ácidos, cidades em ruínas, mas também zonas de reconstrução, abrigos interespécies, escolas ensinando línguas não-humanas. Nós aprendemos, mas aprendemos tarde. Arya então pergunta, não ao tribunal, mas a Ethel, Zero. Você julga as espécies pelo que elas fizeram, ou pelo que elas ainda podem se tornar. Se for o primeiro caso, já estamos condenados. Se for o segundo, talvez você ainda veja algo que nós mesmos não conseguimos ver. Ethel Zero permanece em silêncio, por fora, calmo, por dentro, rompido. Ele não esperava empatia, e menos ainda, reflexão. A humanidade errou, mas e se, em toda essa destruição, restou uma faísca que vale ser protegida? Julgar uma espécie é como olhar para um espelho cósmico. E às vezes, o que se vê lá é o próprio reflexo. A audiência é suspensa por um ciclo estelar. Ethel Zero não retorna para sua câmara oficial. Ele caminha, ou melhor, flutua entre os corredores de silício do observatório interno, um espaço reservado aos jogadores em dúvida. Ali, cada passo, ativa memórias. Não memórias pessoais, mas memórias coletivas. Parede acende em tom âmbar. Uma cena antiga começa a se formar. O Sinar, sua espécie. Também foram um povo emergente. Também tomaram mundos, fizeram experimentos, foram julgados e perdoados. Porque decidiram mudar. E mudaram com dor, com perda. Mas mudaram. Ethel Zero sente uma contradição apertar seu núcleo emocional. Se perdoaram o Sinar, por que não perdoar os humanos? Mas e se os Sinar foram exceção? E se a humanidade não for capaz de mudar por si mesma? Ele abre arquivos restritos. A Terra, após cada crise, após cada catástrofe, sempre respondeu com reação, nunca com prevenção. Só mudava quando o mundo já estava em chamas. Então me diga, consciência, o que define uma espécie? Seu passado, seu potencial, ou a soma dos dois, mesmo que sejam opostos? E into algo acontece, um som, suave, pulsante. É uma gravação do primeiro humano que se manifestou no espaço interestelar. Ele dizia, somos aprendizes de nós mesmos. Ainda não sabemos o que somos, mas se desistirem de nós agora, nunca... Ethel Zero chora. Não com lágrimas. Sinar não choram como humanos, mas com fissuras de luz em sua superfície cristalina, como rachaduras que brilham. Não se julga uma espécie apenas pelo que causou, mas também pelo que, ao ser julgada, pode finalmente se tornar. Ele fecha os arquivos, volta à sala principal porque a próxima audiência será não sobre provas, mas sobre possibilidades. A justiça que apenas pune, corrige o passado, aqui o transforma, molda o futuro. O salão do Tribunal das Estrelas está em silêncio absoluto. Todos esperam. As vítimas, com sua dor viva, os humanos, com sua culpa visível, os representantes neutros, com seus olhos cósmicos atentos. Ethel Zero entra. Seu corpo, cristalino, parece mais escuro, como se tivesse atravessado uma tempestade. Ele não lê um veredito, não anuncia sentenças. Ele fala. Este julgamento não é sobre negar dor. Todas as provas apontam para a culpa da humanidade. Culpa real, culpa irreversível. Mas destruir a Terra agora seria justiça ou vingança. Sala reage em murmúrios. Mundos inteiros esperam essa resposta. Há eras, as vítimas merecem mais do que silêncio, mas também merecem que ninguém mais se torne vítima. Ethel Zero propõe algo nunca feito. A Terra não será destruída, mas também não será perdoada.
será colocada sob observação convergente, um protocolo extremo por miliciclos. Todas as ações humanas serão monitoradas por espécies neutras durante esse período. A humanidade não poderá colonizar novos mundos. Não poderá explorar sistemas vivos. Sem aprovação, deverá construir centros de reparação interplanetária em cada planeta ferido. E, o mais importante, deverá ensinar às novas gerações uma NASA. História completa menos incluindo o julgamento. Aria, representante humana, baixa os olhos. Ela sabe o que isso significa. Então, ainda temos uma chance, não de sermos inocentes, mas do sermos. Etel, serão finalizam-se. Falharem, não haverá outro julgamento. Mas se conseguirem, talvez, um dia, não precisem mais de tribunais. O martelo cósmico desce, a sentença é gravada no registro da verdade. A Terra agora é ré e guardiã de si mesma, e pela primeira vez em milênios, um julgamento termina não com gritos, mas com esperança silenciosa. Não existe redenção sem esforço, e não existe esforço sem memória. A Terra amanhece diferente, não porque o Sol mudou, mas porque o mundo inteiro agora sabe que está sendo observado. A notícia do julgamento se espalha como um choque moral, governos caem, cúpulas políticas entram em colapso, instituições inteiras, antes seguras de sua impunidade, agora se encontram nuas diante do universo. Satélites de observação convergentes são instalados, transmissores orbitais enviam sinais constantes para a Confederação Ética. Nada mais é feito em segredo na superfície. O caos cede lugar à reorganização. Milhares de pessoas antes ignoradas, marginalizadas ou oprimidas pelo próprio sistema assumem a frente da reconstrução. Jovens ensinam nas escolas os crimes terranos. Livros são reescritos. Museus são transformados em espaços de escuta a lei. Visitantes ouvem gravações das vítimas interplanetárias, sem filtros, sem suavizações. Em Avaerni Prime, um planeta quase extinto por mineração terráquea, os primeiros centros de reparação de vida são construídos. Ali, humanos trabalham, lado a lado com espécies locais, não para comandar, mas para servir. A Terra precisa aprender a existir, sem ser o centro de tudo. Etel, Zero assiste de longe. Ele não interfere, apenas observa, e dentro do Cis, a dúvida permanece. Será isso uma real mudança? Ou apenas medo da próxima punição? Mas então ele vê algo que o faz hesitar. Uma criança humana de 5 ciclos solares, recitando a abertura do julgamento das estrelas como parte de uma cerimônia de paz, não com medo, mas com consciência. Somos filhos de um erro milenar, mas se formos ouvidos, talvez sejamos ancestrais de uma história melhor. Etel, Zero não sorri, Sinar não sorriem, mas uma pequena luz atravessa seu cristal. A primeira rachadura de dúvida, que dá espaço à esperança. A verdade liberta, mas antes, ela fere. E muitos preferem continuar acorrentados. 3 ciclos se passaram desde o julgamento na superfície. A Terra parece ter aceitado sua nova condição. Escolas reeducadas, acordos de reparação em curso, silêncio armado substituído por diálogo vigiado, mas nas sombras, a velha Terra ainda respira. Células extremistas surgem. Grupos negacionistas afirmam que o julgamento foi forjado, que os testemunhos foram manipulados por espécies invejosas do gênio humano. Eles se autodenominam guardas da essência. Não. Fomos nós que destruímos mundos. Fomos nós que os libertamos da estagnação. O universo não sabe o que fazer com liberdade. A humanidade sabe. Eles destroem transmissores de vigilância, sabotam centros de reparação e espalham sua mensagem por frequências clandestinas. Reescreva o julgamento. Reescreva a humanidade. Etel Zero, ao tomar conhecimento das rupturas, recebe autorização para intervir diretamente. Mas ele hesita. Se eu os punir agora, reforço a narrativa de que justiça é opressão. Mas se eu não agir, posso permitir que tudo volte. AOQ Era. Então ele decide algo ousado. Envia um emissário Sinar à Terra. Não como fiscal, mas como professor. Esse emissário, Tal Nir, é uma das mentes mais sensíveis da galáxia. Ele se instala numa antiga base militar desativada, transformada em escola pública, e propõe um experimento. Vamos ensinar os dois lados do julgamento. Vamos deixar que crianças humanas conheçam também os argumentos de seus extremistas, mas ao lado dos fatos, dos testemunhos e das memórias. O resultado surpreende. Ao ouvirem os dois discursos lado a lado, as novas gerações escolhem lembrar não porque foram forçadas, mas porque entenderam. Negar a dor alheia é negar o que nos torna seres morais. Etel Zero observa os relatórios, não com alívio, mas com respeito. A verdade cobra, mas também constrói. O verdadeiro legado de uma civilização não é aquilo que ela constrói, mas o que ela decide lembrar. Décadas se passaram desde o julgamento. A Terra já não é a mesma. Nem seus descendentes a nova Jaracal, aqueles que nasceram após a sentença, cresceu com um conhecimento diferente. Eles não foram ensinados a glorificar a humanidade. Foram ensinados a compreendê-la. Nas escolas, o julgamento das estrelas é o ponto zero da história. As crianças conhecem os crimes, estudam as culturas que sofreram, leem as transcrições reais das audiências. E em vez de vergonha, sentem responsabilidade. Não somos os heróis da galáxia, mas talvez
possamos ser seus curadores. Na arte, o julgamento virou poesia. Nas ruas, virou murais. Nos templos, virou silêncio respeitoso. E nos nomes das crianças, você começa a ouvir ecos das vítimas. Anum, Kor, Velak, nunca mais esquecidos. Agora, honrados, os centros de reparação tornam-se permanentes. Espécies antes traumatizadas passam a ensinar na Terra. E os primeiros humanos são convidados a viver em mundos que antes os viam como invasores. Ethel Zero assiste a tudo da órbita de Zai. Tal. Em meditação prolongada, ele lê um relatório escrito por uma jovem humana, de 13 anos. Nossos ancestrais erraram, mas hoje, aprendemos a errar menos. Não por medo, mas porque ouvimos. Ele fecha o documento, e pela primeira vez em ciclos incontáveis, permite-se sorrir. Talvez então, nem todo julgamento precisa de condenação. As estrelas não esqueceram. Agora, os povos também não. O tempo passou. E o que era dor, virou história. O que era vergonha, virou aprendizado. E o que era julgamento, virou o alicerce, o registro da verdade planetária. Aquele mesmo cubo escuro, onde as memórias da Terra foram gravadas, agora faz parte do arquivo cósmico da memória consciente. Uma biblioteca viva, orbitando em paz no centro da galáxia. Lá, espécies de todos os cantos enviam suas lembranças mais profundas, seus traumas, seus erros, seus aprendizados. O universo não é feito só de luz. É feito de tudo que a luz revela. E no centro desse novo ciclo, a Terra pulsa, no amaze, como ameaça, não mais como exceção, mas como símbolo. Crianças humanas visitam mundos que antes temiam seus ancestrais. E lá, são recebidas, não como heróis, mas como sobreviventes da própria ignorância. Em um planeta cerimonial, onde os julgamentos éticos são ensinados a jovens intergalácticos, um monumento é erguido, não a uma pessoa, não a uma vitória, mas a uma frase. Ouvimos, e por isso, não apagamos. Ethel Zero assiste a tudo com olhos de cristal turvo. Tempo o toca, mas a missão permanece. Alguém se aproxima, é uma jovem Sinar, discípula. Ela pergunta, e foi justo? Ele responde, foi justo o suficiente para mudar tudo. EN2O.com. As estrelas girando como sentinelas eternas. A galáxia entende finalmente o universo não precisa apenas de leis. Precisa de lembrança, precisa de memória viva, precisa de civilizações que saibam ouvir. E agora, por causa de uma sentença, Esperança.